Um dos comportamentos mais interessantes dos dias de hoje é o de que, para muitas pessoas, a verdade é aquilo que elas gostariam que fosse verdade e a mentira é tudo aquilo que não confirma as expectativas ou as crenças dessas pessoas. Percebam que desde o final de 2021, as pesquisas eleitorais apontam que um certo candidato está em primeiro lugar, obviamente, um outro em segundo e o outro em terceiro, mas quando as pessoas que gostariam que o segundo lugar ou o terceiro lugar é que tivesse na frente das pesquisas, quando elas recebem a notícia de que seu candidato não está ganhando, para elas é muito fácil falar que a pesquisa é comprada, que essa pesquisa foi feita no presídio, que essa pesquisa não vale nada, que o que eu quero ver é o que está acontecendo nas ruas. Isso se explica a um fenômeno que vem sendo estudado pela ciência há mais de 50 anos, chamado de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando existem duas cognições conflitantes no nosso cérebro. Eu acredito que o meu candidato está em primeiro lugar na pesquisa. E o que acontece é que eu recebo a notícia de que o meu candidato não está em primeiro lugar. Existe um desencontro com as minhas expectativas, das minhas expectativas com a realidade. E o que geralmente acontece na dissonância cognitiva é que eu tenho que resolver esse desconforto, e aí o que a grande maioria das pessoas faz? Descarta a evidência contrária e assim eu tenho um alívio e eu fico tranquilo porque eu continuo acreditando naquilo que eu gostaria que fosse verdade. Então vejam só que existe um problema em todos nós de não querer enxergar a realidade objetiva. E quando muitas vezes a gente não recebe a notícia que a gente gostaria, uma outra forma de manter o meu ego elevado, de continuar acreditando que eu estou tomando a decisão certa, de que meu candidato está em primeiro lugar, é eu colocar a culpa na mídia. Aí eu vou lá e recebo a notícia de que o meu candidato não está em primeiro lugar, eu falo, isso daí é golpe da mídia, essa pesquisa foi comprada, a mídia é de esquerda ou a mídia é de direita, seja o que for, dependendo do lado onde você está, você vai enxergar a mídia sempre favorecendo o candidato oposto. Isso que os cientistas também nomeiam como viés da mídia hostil. Para qualquer pessoa, a gente assiste o mesmo programa de televisão, a gente vê a mesma notícia no jornal, e a gente sempre enxerga a mídia favorecendo o nosso inimigo, por incrível que pareça. Então vejam só que a realidade depende do lado onde eu estou. Isso também é extremamente perigoso. E quando muitas vezes eu vou lá e recebo uma notícia contrária àquela que eu gostaria que fosse verdade, se essa notícia veio através das mídias sociais, eu também vou tentar usar uma terceira ferramenta aqui para manter a minha crença intacta de que meu candidato vai ganhar a eleição. E essa ferramenta é conhecida como viés da confirmação. Eu vou buscar dados que confirmem que eu estou certo. Eu não vou buscar dados que confirmem que eu estou errado. E aí, lá nas mídias sociais, quando um portal, um grande jornal vai lá e divulga a pesquisa eleitoral, por exemplo, eu que gosto do segundo ou do terceiro lugar lá, vou falar que a mídia foi comprada e vou falar o seguinte, então vamos fazer uma pesquisa aqui mesmo, vamos ver aqui quem vai votar no candidato X, quem vai votar no candidato Y, quem vai votar no candidato Z. E aí, mais uma vez, quando eu recebo lá a notícia, vejo lá os comentários de que quase todo mundo ali dos comentários vai votar no meu candidato, eu tenho mais uma vez um alívio, sem ao menos eu analisar que aquele perfil que divulgou a notícia é um perfil onde os candidatos do primeiro lugar, por exemplo, eles não seguem, ou talvez de que a mídia social onde foi divulgada aquela notícia não é uma mídia social usada pelas pessoas que vão votar na pessoa que está em primeiro lugar. E aí, mais uma vez, o que acontece? Eu tenho um alívio, não, realmente, meu candidato está em primeiro lugar, eu tenho razão, a mídia está sendo comprada, a pesquisa foi feita na porta da cadeia, e assim eu tenho um conforto, continuo com o meu ego elevado. Mas veja só, o problema disso daqui
é que quando eu não enxergo a realidade objetiva, o maior prejudicado sou eu mesmo. Porque quando eu não absorvo que o meu candidato não está em primeiro lugar, quando eu vou lá, né, e busco só por informação que confirma as minhas crenças, ou quando eu quero descredenciar a mídia, ou descredenciar o Instituto da Pesquisa, eu não preciso tomar mais nenhuma ação, porque daí tá tudo bem, meu candidato está em primeiro lugar. Quando eu enxergo a realidade, que pode ser dolorida, pode ser aquela realidade que você não quer que esteja acontecendo, mas quando eu absorvo ela, isso vai fazer um bem para mim, porque daí eu posso falar, puxa, meu candidato está em segundo ou em terceiro lugar, pô, não é o resultado que eu queria. Então, a gente precisa mudar essa visão aqui, a gente tem que mudar esses resultados. Vamos tentar, de repente, reforçar aqui quais são os pontos positivos do nosso candidato, vamos tentar mostrar com mais ênfase para as pessoas que estão indecisas, de repente, qual que é o plano de governo do meu candidato, ou vamos lembrar que aquele candidato que está lá em primeiro lugar está sendo investigado por corrupção, né, causou um mal danado para a população. Mas quando eu não absorvo a realidade, eu não ajo em direção àquilo que eu quero fazer, a mudança que de repente eu quero promover na sociedade. Então vejam só, pessoal, como existem vieses aí cognitivos, né, vieses comportamentais que são prejudiciais, e é preciso realmente que a gente saiba absorver a realidade, mesmo que ela não seja a realidade que a gente gostaria que fosse verdade. Porque quando eu me cego para a realidade, aquela verdade objetiva, né, ou aquela verdade que eu não quero enxergar no futuro, vai se tornar a realidade e a verdade absoluta.